Valendo. A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Estamos aqui mais uma vez para uma escola bíblica dominical. Momento de aprender. Eu aprendo e você também aprende mais ainda da palavra do Senhor. Nesse trimestre, nós já estamos na lição de número 7. O título de hoje é: O povo de Deus deve separar-se do mal. Por alguma razão, Deus está nos alertando a respeito dessa convocação. Nós temos que ter separação com o mal. A lição desse trimestre tem chamado a atenção sobre edificação do templo, edificação dos muros, e nós também falaremos a respeito desses dois temas durante a explanação dessa lição. Já peço aos irmãos que abram suas Bíblias, O texto bíblico, de fato, se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3, e também no capítulo 6, versículos 2 a 4. Mas antes, como toda a escola bíblica dominical das Assembleias de Deus, nós fazemos a leitura do texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática, também, seguindo essa mesma linha de raciocínio, diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, uma das outras palavras-chave que nós utilizaremos ao longo da lição é justamente santidade. Deus busca um povo separado, desde quando ele teve ali, desde Abraão, Isaac, Jacó, aí nós chegamos agora no povo de Israel. Então o povo de Israel, volta e meia, tem que ser alertado para que eles retornassem ao caminho. Começava a desviar do caminho, volta para cá. Eu não quero vocês com essas misturas. Coincidência? Os irmãos podem abrir o segundo livro de Coríntios, capítulo 4, que o apóstolo Paulo também fala sobre pureza. Pureza. Então, pureza, não misturar o vinho, é não trazer ao culto, não trazer a sua forma de celebração a Deus, coisas que ele não gosta. Então, a lição de hoje também tem a ver com isso, até por, às vezes, você tem uma boa mão de obra, e mesmo essa mão de obra vai perceber que ela pode ser desprezada, Às vezes, nem toda colaboração pode ser aceita. Amém? Mas antes dessa leitura bíblica em classe, eu quero só fazer os alertas da semana, Nós temos aqui sempre um costume de... É bom você fazer a leitura semanal para fazer o aquecimento da lição que vem no domingo. É também um momento para um devocional diário. Tá lá, quando você pega, meus irmãos abram lá suas Bíblias, em Josué 23, versículo de 1 a 13, está lá, separação, ordem divina. Em Oséias, está lá, o trágico resultado da mistura. Em Deuteronômio 28, versículo de 1 a 13, também tem lá, vida separada glorifica a Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 41 a 47, um ambiente numa igreja despertada. Em Isaías 52, versículo de 1 a 11, o despertamento renova. E no sábado, que seria o último dia desse aquecimento, Romanos capítulo 13, versículo de 11 a 14, é tempo de despertamento. Então nós estamos falando de despertar, de renovar, de reparar o altar. Então a lição é interessante, por quê? Quando nós fazemos a leitura do livro de Esdras, nós falamos de reconstrução o tempo todo. Vamos falar primeiro, se você tem que reorganizar a situação da adoração a Deus em um reino que estava diverso, O povo de Deus, o povo de Israel, foi levado cativo. E essa parte eu vou fazer uma explicação daqui a pouco. Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, diz o seguinte, eu vou fazer pausadamente e depois eu falo cada capítulo. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam mostrar à casa de seus pais a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E os filhos dos sacerdotes,
os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, e o Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Então guardem bem esse versículo 62. Capítulo 4, versículos 2 e 3. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa, o nosso Senhor, do nosso Senhor Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então até aqui nós pegamos capítulo 4, versículo 2 e 3. Guarda bem também esse versículo 3. Por último, capítulo 6, versículo de 2 a 4. Em Aquimedá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e as despesas se fará da casa do rei. Amém. Então nessa leitura, já percebemos aqui alguns pontos já serem chamados a atenção, que é justamente a gente tem que entender. Eu até tenho aqui um quadro, que provavelmente não vou conseguir passar com tanta clareza para vocês, que explica justamente a divisão do reino de Israel. Quando nós pegamos lá no primeiro livro dos reis, no segundo livro dos reis, os irmãos vão entender o comportamento de mais ou menos 40 reis. Então tem reis que foi do norte e reis que foi do sul. Porque quando nós voltamos para entender sobre a organização que Deus estabeleceu ao povo de Israel, quando falamos do reino, primeiro, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Aí depois nós temos o período da magistratura, que são os juízes. Passando esse período, começa assim o período dos reinos. Então o primeiro reino unificado, nós temos lá Saul. Segundo reino, o segundo rei de um reino unificado, tivemos então Davi. E o terceiro rei de um reino unificado foi Salomão. A partir de então houve divisão, houve mudança e tivemos a inauguração da divisão dos reinos. Então começa com Roboão, o reino de Judá, e Jeroboão, o reino de Israel. Explicando melhor, o reino de Judá, ele era o reino chamado Reino do Sul, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. A capital desse reino era justamente Jerusalém, o que nós estamos falando nessa lição, Jerusalém. O reino do norte era formado pelas 10 tribos de Israel, e a capital era justamente Samaria. Capital Samaria. Aí nós chegamos a perceber as diferenças de comportamento entre um reino e outro. No reino do sul, se percebia que os reis, por mais falhas que tiveram, eles eram mais tementes a Deus. No reino do norte, nós temos lá reis que realmente deturparam tudo que havia escrito, que era a herança de seus pais. Quando eu falo do reino do norte, vou falar de Acabe, Jeorão, Jeú, Jeoás, Jeroboão II e Jeroboão, fora outros. Quando eu falo do reino de Judá,
Nós temos lá o rei Asa, né? O rei Josafá, o rei Acasias, Jeoás. Então nós temos outros reis. Não vou falar todos, que só nessa explicação vai um bom tempo. Mas isso é interessante para nós podermos compreender o que está sendo falado aqui no livro de Esdras, né? Só para lembrar, o reino do norte, ele cai perante o império assírio. Então, os assírios dominam e aniquilam, né? Então eles eram um reino que formava pirâmides de cabeças. E eles também tinham uma forma de subjugar o povo que eles dominavam, conquistavam. Então eles pegavam algumas pessoas de um estado, né, de um país que eles dominavam e levavam para outros locais para não ter uma forma de organização e daqui a pouquinho tentar a retomada do poder. O reino do sul, que é o reino de Judá, cai bem mais tarde. Ele vai ser colonizado, na verdade, conquistado pelo Império Babilônio, né? Que é o conquistado pela Babilônia. Não, Nabucodonosor é o rei que está naquele período. Mas só para lembrar que o reino do norte cai primeiro. Cerca de 722 anos antes de Cristo, eles são conquistados pelos assírios. Então, 10 tribos, capital, Samaria. Agora, as duas tribos que estão lá no reino do sul, que é de Judá, nós temos então a capital, Jerusalém. Então nós chegamos ao cenário do que nós falaremos ao longo dessa lição. E só lembrando que o reino do sul só cai 605 anos antes de Cristo, por volta de 178, 180 anos de diferença. Muito bem, realizadas essas considerações, guardem bem divisão de reino de um e do outro. Quando nós falamos aqui, logo no início, né, capítulo 4, chegaram-se a Zorobabel, os chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Então nós estamos falando aqui um povo, né, que era do reino do norte, nesse momento esses estão se dirigindo a Zorobabel. Então eles sabem, nós tivemos também momentos de adoração a Deus. Eles lembram, né, que eles também faziam parte do povo de Israel, mesmo no reino do norte. E lembra o momento da queda, que é justamente com a conquista do Império Assírio, e ele fala do rei Esra, né, que é Esar-Hadon, que é um rei assírio. Só que da mesma hora, Zorobabel e Jesua, que já tinham entendimento de Deus de outra forma, dispensou essa ajuda. Ele falou: não convém, né, no versículo 3, não convém que vós e nós edifiquemos juntos a casa do nosso Deus. Então, só para lembrar que nesse momento, né, o mandado de Deus era um. Então, Zorobabel sabia que não poderia ter essa mistura, né? Então, o povo de Samaria, né, os samaritanos, que começa a ter fama a partir mais desse momento, nós vamos lembrar da mulher samaritana lá quando Cristo, né, conversa com ela também, e aí nós vamos lembrar qual vai ser a má fama do povo samaritano. Mas Samaria era a capital do reino do norte, que caiu primeiro. Vamos lá então. Seguindo nos tópicos da lição, o primeiro fala: somente os judeus retornaram a Judá. Somente os judeus retornaram a Judá, por quê? Que nesse caminho, né, a gente observa que teve a queda do reino do sul também, foram conquistados pelos babilônios, e eles ficaram dispersos, né? Não tinha mais local para adoração. Na lição de número 3, nós falamos da reconstrução do templo. Primeiro, na reconstrução do templo, que começou um projeto, eles começaram a trabalhar melhor o altar. Então o altar foi primeiro restaurado, antes mesmo da finalização da construção desse templo. A construção do templo, a reconstrução que nós falamos aqui, tem todo um sentido, né? Porque o povo estava adorando os altos no passado, né? Chegava, prestava sacrifício, prestava seus holocaustos e não tinha um templo em si. Deus permitiu isso e com Salomão essa grandeza foi toda demonstrada. Mas caíram os reinos, caiu o reino do norte, caiu o reino do céu, o reino do sul. Então Israel teve sua queda, o declínio, e perderam um local para adorar a Deus, né? Então nesse momento nós estamos falando de pessoas empreendedoras igual Esdras, Neemias, Zorobabel,
né? Profeta Ageu, outros profetas que contribuíram para, de novo, o povo de Deus, né? Alavancar, voltar a pensar que poderiam adorar a Deus numa cidade específica. Neemias vai tratar da reconstrução dos muros e Esdras, né? Dessa recuperação, primeiro da vida religiosa do povo de Israel e da recuperação do templo. Então, quando a gente observa no versículo de 62, vai falar bem assim, de 62, versículo 62, capítulo 2, né? Esses buscaram seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Aí os irmãos vão entender, somente os judeus retornaram a Judá. Quando a gente fala que somente eles retornam, é porque Deus queria naquele momento uma separação. Ele queria separar o que era justo do injusto, e Deus requer pureza, né? Como eu voltei a lembrar, que o apóstolo Paulo fala em 2º livro de Coríntios, capítulo 4, né? Sobre pureza, sobre não misturar vinho com vinho estranho. Aqui também nós estamos falando. Deus, nesse momento, nessa reconstrução, já não queria que esses homens, né? Porque os irmãos imaginam que já tinham sido contaminados com a cultura do local, de adoração de outros deuses, né? Mas quando ficaram sabendo que estava reconstruindo o templo, reconstruindo ali os laços religiosos, podendo de novo, né, restaurar a adoração a Deus, eles também se interessaram. Mas nós já observamos que não vai ser uma situação tão tranquila, né? E aí, a história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. A gente vai lembrar, lá quando o próprio Josué liderava Israel para a guerra. Mas a primeira batalha foi justamente para derrubar os muros da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que era muito grande. Então Deus reuniu o povo, estabeleceu a forma de trabalhar, qual a estratégia seria adotada, e Josué foi o escolhido de Deus para essa missão. Então vocês se lembram lá que Israel vai e vence, né? Com toda a categoria, de forma retumbante, eles derrubam, né? Vai lá, faz, na verdade, o brado de vitória, cai os muros de Jericó. Mas a história mostra que tem a cidade de Ai, uma outra cidade, que era bem menor. Você precisaria nem um décimo do reino, do povo que teve, dos guerreiros, né? Israel que lutaram, né? Pelo menos em volta ali do muro para cair. E eles, poderia com um número bem menor vencer o povo de Ai, só que vai lá, um número até considerável, e perde, são derrotados. E ali fica clara a situação de Acã, porque Deus tinha dado uma ordem e o povo de Israel não cumpriu. Não precisa falar assim, ó, foram todos que descumpriram. A pureza pode ser, na verdade, desmistificada ou trazer impureza por uma pessoa. Quando a gente fala que por Adão o pecado entrou no mundo, então às vezes a impureza vem por uma pessoa e ele vai se multiplicando. Então Acã, né, teve seu castigo, né? Na verdade, ele trouxe ciclos de pratas que pediu que não era para trazer. Mas teve outras, né? A gente volta no texto. Mas para demonstrar a sua força, que Deus queria uma situação separada, ele não deixou o povo de Israel vencer, né, somente derrubar os muros de Jericó, pelo brado dele, pelas forças dele, mas porque Deus tinha um plano especial. Então, para mostrar que o poder dele também era tremendo, ele permitiu também que o povo de Israel perdesse para a batalha de Ai. Então, isso é uma demonstração, né? Então, nesse caminho, qual a palavra que nós falamos agora há pouco, né, que eu falei que era uma das palavras-chave? Santidade. Santidade tem a ver com separação, tem a ver com renúncia. Seguindo o nosso tópico, nós temos também aqui a leitura seguinte, a respeito dos samaritanos. Então, vocês podem pegar aí, vamos direto para o tópico de número 2, que fala, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então, nós já falamos agora há pouco porque eles não aceitaram. Olha só, entre os samaritanos, e mesmo no cativeiro, vamos voltar um pouquinho, os do reino do sul, que era o reino de Judá, mesmo no cativeiro, eles se conservaram ali de forma separada, não se casavam com os povos de outras terras, não tinha adoração aos deuses do local, estavam ali sob o domínio do Império Babilônio, que mais tarde cai diante do Império Persa. Mas nesse momento,
quando a gente fala de Samaria, eles já tinham 170, quase 180 anos de domínio dos assírios e de outros reinos. Então, a Assíria também caiu. Então, nesse momento, eles já tinham casamentos mistos, né? Pessoas com adorações a outros reis, a outros deuses. E isso não foi muito bem visto por Deus. Mesmo no momento de cativeiro, mesmo no momento da prisão, o povo de Deus tem que estar separado. Né? Então, como Neemias, meus irmãos vão entender que Daniel vai ser um contemporâneo daqui a pouco, né? Quando a gente fala, né, do Império Babilônio. Quando nós falamos de outros profetas, eles conservaram a fé firme, mesmo diante de situações que são adversas. Então, quem são os samaritanos? A gente explicou agora há pouco, né, que era da capital do Reino do Norte. Vocês não vão errar mais isso. Geralmente, nas minhas predições, eu gosto de falar do Antigo Testamento, quando eu falo, fazer essa divisão. É o estudo panorâmico da Bíblia. Eu recomendo os irmãos a fazer a leitura. E uma dica interessante. Pega a Bíblia de vocês e comece a ler, né? Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro e segundo Crônicas. Mas é interessante, às vezes, usar duas Bíblias. Por quê? Ele está dando aqui a referência. Ó, no momento que está tratando aqui do Reino do Sul, está falando também do período do Reino do Norte. Logo ali, né, em paralelo. Então, vocês, utilizando duas Bíblias, facilita o entendimento. Para quem são os irmãos que eu vejo que são concurseiros, já estudaram para concurso, é aquela história, você está trabalhando aqui, estudando a Constituição e também um outro livro da Constituição, duas Constituições, que é um artigo se remetendo a outra, facilita o aprendizado, né? Depois eu demonstro isso para os irmãos. E seguindo, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus, os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Só que Zorobabel demonstrou os argumentos porque não aceitaria aquele apoio, né? Ele está dizendo, ó, foi claro a determinação em relação ao cumprimento, né, do que Deus tinha determinado por meio da palavra, né, do rei Ciro. É bem assim, ó, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa será edificada para lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes. A sua altura, aí vem as descrições, mas um pouquinho antes está dizendo, porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus. Não convém que se edificasse juntos, tanto os samaritanos quanto os judeus, né? Quanto o povo de Israel, que vem do Reino do Norte e do Reino do Sul. Ele não entendeu que era aquele momento. Só que também tinha uma determinação, né? Edificaremos ao Senhor, então agora nós, sós, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então não estava somente na palavra de Zorobabel, né? Tinha uma determinação do rei Ciro. Amém? Seguindo, né? Eu falo aqui o amém que é escola dominical, né? Igual a igreja normal, tá? É que vocês não estão podendo nesse momento participar, fazer uma pergunta aqui, a gente pega, né? Trabalha essa situação da dinâmica. Mas os samaritanos, quando eles, né? Primeiro, foram lá, se propuseram ajudar, colaborar, se viram, nesse momento, né, foram rejeitados ali, se sentiram desprestigiados e se tornaram inimigos. Tanto é que quando os irmãos pegarem no capítulo 4 do livro de Esdras, no versículo 1, já era bom fazer a leitura, vou ter que pegar aqui, a gente não está na leitura bíblica da classe, né, mas está aqui, ó. Começa lendo, capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, quando a gente fala Judá e Benjamim, Reino do Sul, capital Judá. Então, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que o povo, que os que tornaram do cativeiro edificavam, né, estava ali ó, num verbo de, estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel. Então, antes de falar com Zorobabel, está aqui explicado que eles se tornaram adversários. Mas olha só uma consequência disso. Quando nós tentamos fazer alguma coisa, empreendedores do reino, às vezes você tem que lutar contra os adversários externos e os adversários internos. Já cheguei uma vez numa igreja que um pastor, ao se levantar para fazer a preleção, ele foi bem corajoso, foi aqui na Aridói Sul. Mas ele chegou e olhou, meus irmãos, cumprimento com a paz do Senhor, e já peço aqui a proteção de Deus, porque eu sei que muitos estão torcendo contra mim, inclusive alguns dos meus pares aqui.
né? Mas ele está reconhecendo uma situação que às vezes é real. Infelizmente, né, às vezes nós temos aqui a preocupação de que todos estão torcendo pelo seu sucesso, né, pelo sucesso do seu projeto, mas você tem que aprender a conviver que nem todos aceitam o seu sucesso. É mais fácil eles aceitarem o fracasso. Quando eu falava da situação de trabalho, da preparação para concurso, a gente fala assim, algumas das batalhas você faz no silêncio, não fica propagando. Porque seu inimigo escuta ali, em vez de te ajudar, às vezes vai até parecer uma estratégia. Eu estou colaborando com você, mas na verdade quer o seu fim, ele quer te destruir. Então, quando eu vejo esse comentário, né, quando Zorobabel fala que rejeita essa participação, ele sabia, ele já tinha entendimento de Deus que entraria um povo naquele meio que atrapalharia a construção. E olha o que acontece, as pessoas, né, vai perceber no livro de Neemias e também no livro de Esdras, né, vamos falar mais específico no livro de Esdras, que o templo eles começam a fazer a restauração ali e depois mandam uma carta ao rei Artaxerxes. Estão fazendo aqui construção e isso viola porque daqui a pouquinho eles querem dominar toda a cidade. Quer que o rei recebe essa carta aí, concorda, vai lá e manda suspender. Essa suspensão, né, das obras de restauração do templo, restauração do próprio altar, que já tinha sido iniciada, uma suspensão que durou de quase 16 anos. Então agora, só retorna a essa construção aqui depois de um impulso do profeta Ageu. Então, para os irmãos perceberem, né, qual a situação. Às vezes, você tem projetos, tem empreendimentos importantes, que às vezes tem que estar suspensos. Então, os samaritanos se tornaram inimigos. E não deixou isso aí muito só na surdina, não, deixou isso de forma velada, né? Mais para frente, quando eles retornam essa construção, vão de novo fazer uma carta, né? Aí vão fazer uma carta pedindo agora que suspenda a construção. Vou deixar para os irmãos aqui no momento do suspenso também, depois eu falo desse resultado. Então os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então às vezes, né, nós temos que ter essa postura como cristãos. Nem toda ajuda é bem-vinda, infelizmente. O que Deus quer é separação. Separação do povo para a santidade. Terceiro tópico, está dizendo, Deus exige santidade do seu povo. Então, voltando aqui, Deus exige a santidade, nós podemos voltar no capítulo 6, né, de 2 livro de Coríntios, 17, que é a nossa... Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, às vezes, as pessoas estão afastadas das bênçãos do Senhor porque continua a tocar em coisas imundas, né? Tocar aqui não é somente no palatável, né, de você pegar, né, tátil. Às vezes é você realmente estar ali, um contato, tem filmes, né, acesso a conteúdos de internet, conteúdos que são ilícitos e imorais. E também no dia a dia, nem sempre, uma versão, né? Não é somente na internet, eu não posso colocar um computador como um grande vilão. O vilão é o seu conhecimento e a sua forma de usar, né? Igual eu tenho aqui uma Bíblia, eu posso fazer a interpretação correta, mas algum emissário, né, do maligno vai fazer a interpretação incorreta da Bíblia. Então, esse tipo de conteúdo, né, nós não devemos nos misturar ou também permitir com que isso atrapalhe as nossas faculdades de raciocínios relacionados à liturgia do culto, à adoração a Deus, né? Tem pessoas que começam a olhar, eu vou partir para a leitura de alguns livros aqui, e aí não tem uma base bíblica que te dê, né, que dê respaldo, começa a ler. Vou lá ler livro de Confúcio, vou lá ler os livros, né, vamos colocar de Allan Kardec, começa a ler do islamismo e não conseguem nem mesmo ter uma base para compreender o que está na Bíblia. Não estou dizendo que será proibido, eu já falo para os irmãos que eu já, nesse desafio de escola dominical, por alguns períodos, já fui desafiado a ler Corão, né, tem até a tradução, que é o livro do Islã, o Corão, que você fala, o Corão, mas tem um artigo definido, então o Corão. Já também tive a oportunidade de trabalhar com um chefe que era espírita.
E ele queria, então tá, eu vou ler a sua Bíblia, igual você está me recomendando, mas quero que você leia o livro de Allan Kardec. Eu falei, tá bom, desafio aceito. Peguei, durante alguns meses eu fui pregando para ele a palavra. Aí volta e meia ele chegava, agora já entendi, vim falar com você a respeito disso aqui. Ele queria falar da reencarnação, aí a gente utilizava os conhecimentos que nós tínhamos desde criança, como aluno de escola dominical, e demonstrava na Bíblia que ele não estava com aquele fundamento. Aí ele, não, vou falar com um doutrinador, aí amanhã eu te procuro. Me procurava, eu falava de outra coisa. Ele falou, epa, essa aí eu também não falei com ele. Então ele começou a perceber que a Bíblia era bem mais rica, né? Então nessa situação, se você tem uma segurança para fazer uma leitura bíblica, né, você pode até fazer a leitura dos demais livros, igual a gente vai falar da escola dominical, tem uma das lições trata sobre seitas e heresias. Então a gente, para falar sobre aquela seita e sobre aquele tipo de heresia, você tem que ter um prévio conhecimento. Eu não vou falar do que eu não conheço, né? Amém? Então, voltando ao nosso terceiro item, Deus exige santidade do seu povo. Aqui nesse item que vai estar falando o que eu falei para vocês, que eu mencionei agora há pouco, sobre a batalha de Ai. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu em Josué 7, capítulo 7, versículo de 11 e 13. Santificai-vos para amanhã, anátema há no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema, né? Aquele que seria o apóstata, aquele que se voltou contra, é o desobediente, né? Vamos colocar uma palavra mais simples, né? Que é o que tem a oposição, o resistente. Por quê? Não adianta falar, a ordem era clara para todo Israel, aquele que resolveu descumprir, resistiu a uma ordem de Deus. Resistiu a uma ordem da hierarquia superior que estava ali sobre Israel, que naquele momento o líder era Josué. Então trouxe consequência, porque pessoas morreram para que a batalha fosse perdida, pessoas tiveram que morrer. Então, seguindo, nós já vamos agora para o quarto e último tópico. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Então, os irmãos observam aqui, nós estamos falando de períodos separados e períodos diferentes, né? Eu gosto de fazer num quadro uma linha de tempo para mostrar. O Reino do Norte cai aqui, ó. O Reino do Sul cai lá na frente, cerca de 180 anos depois. Aqui, pelo meu resumo, por volta de 605 a.C. E o Reino do Norte cai por volta de 722 a.C. Nós falamos de um século e meio. Nós aqui, para falar a nossa vivência, na nossa vida atual, né? Para alguém chegar a um século é muito difícil. Então, nós não temos as mesmas práticas do período do Império. Nós estamos no período da democracia, né? Nós estamos no século 21, 2020. Então, não vou lembrar de coisa de 1850, de 1840, a não ser que eu leia pela história, né? Mas, nesse caminho, nós estamos falando que os povos se encontraram já cativos, porque um reino que era inimigo do povo de Israel dominava a terra naquele momento. E Israel aprendeu a conviver com isso. Foi a queda dos assírios, perante os assírios, que é o reino do norte, né? Depois, junta todo mundo, cai perante os babilônios, que é reino, na verdade, babilônio. Depois cai para os persas, né? Que entra o Império Medo-Persa. E para frente, quem vai dominar vai ser o Império Romano. Que aí, esse Império Romano tem um governo muito grande, que vem a ter o nascimento de Cristo. Também nós não podemos deixar de lado, né, de falar também de Alexandre o Grande, né, da Macedônia, que conquista também todo mundo. Só que o povo de Deus teve que aprender, né, o Israel teve que aprender a conviver com isso. Amém? Seguindo, a Bíblia nos mostra diversos exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha da separação do mal. A gente pega a separação, quando a gente olha a vida, por exemplo, do próprio rei Davi, do próprio rei Salomão. Salomão, principalmente, que teve muitas mulheres, só que a cada mulher que ele tinha era de povos diferentes, costumes diferentes, e elas também sabiam, que aprendiam quando eram mais novas, né, de cultuar os deuses estranhos. E Salomão foi muito permissivo quanto a isso. Então, uma das consequências também de haver separação dos reinos, né, da queda de Israel, foi justamente essa condução fora do que Deus tinha determinado. Às vezes, Deus está dizendo para você, ó, se separa, saia desse meio de pessoas, está lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores.
Então, rota dos escarnecedores não quer dizer só, eu vou ali num bar. Não, não é só o bar. Você tem pessoas que, às vezes, no seu convívio de trabalho, estão ali pronto para derrubar o seu tipo de conhecimento, te levar para uma outra seara que você não tem domínio. Mas na hora que pesar a situação para o seu lado, são os primeiros a te abandonar. Nós temos também alguns exemplos de pessoas que querem, né, colocar o impuro no meio da igreja. O rei Acais, que foi citado na lição 3, queria ter adoração em altares diferentes. É claro que Deus não concordou com isso. O apóstolo Paulo pregava a separação até em relação ao conhecimento. O que estava dentro da igreja, o conhecimento, deveria, né, ser cristocêntrico. Deus, né, permitiu que o apóstolo Paulo fosse pregar, né, tanto aos Coríntios, né, da Galácia, diversos dos estados que eles estavam ali sob domínio ainda do Império Romano, mas nós pegamos mais especificamente durante o nosso estudo agora, segundo o livro de Coríntios. E ali tinha conhecimentos diversos entre aquela igreja, mas o que o apóstolo Paulo pregou, ele zelou para que aquele conhecimento fosse arraigado, que ganhasse força e que o povo fosse capaz o suficiente de saber separar o que era o conhecimento dos judaizantes, né? E o conhecimento que era o que Cristo tinha estabelecido, que era da ressurreição, que era do perdão, né? Que é da restauração. Então o apóstolo Paulo pregava isso. Então nós também temos que ter essa mesma consciência de que a santificação é uma busca diária, é uma busca continuada, igual falamos aqui a respeito da renovação do altar, da restauração. Restaurei o altar hoje, não adianta eu pensar que por 10 anos está restaurado, eu tenho que conservar, eu tenho que cuidar. Os irmãos percebem um jardim, que aí alguém tem os jardins nas casas, vai lá, corta as ervas daninhas, né? Tira os espinhos ali, deixa uma coisa bonita. Fica 1 mês, 2 aí sem ter o cuidado, às vezes até uma semana já causa crescimento de algumas plantas, que vai mudar esteticamente a vista que você tem naquele jardim. Em 1 mês, às vezes, uma planta vai pegar uma praga, né? Vai ter algum tipo de doença. Então, só para mostrar um cuidado de um jardineiro com aquele jardim, é um cuidado constante, às vezes diário, às vezes semanal. Então, com o nosso altar também temos que ter esse cuidado continuado. Vamos então para a nossa conclusão. Hoje, nossa dinâmica dá para fazer essa conclusão. Eu vou jogar a pergunta e respondo em seguida, né? O que está dizendo ali? Nós falamos aqui hoje, né, a respeito do que Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Isso aqui é a síntese do tópico de número 3. Né? Então, a gente fala assim, o Deus que a gente serve, o Deus que nós servimos, ele é um Deus ciumento. Ele não aceita dividir a glória dele com outrem, não. E quando acontecer isso com Israel, convido os irmãos a retornar à leitura do 1º e 2º livro dos reis, vocês vão observar que o rei caía. Só que ficava um longo período até surgir um outro rei que se lembrava do compromisso com o Senhor. A síntese do tópico 2 quer dizer, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Então, de novo, mais um outro tópico importante. Uma outra síntese aqui no caso, do tópico 1, agora o tópico 2, né? Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. E por último, no subtópico de número 4, né, a síntese é, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, né, em parte, né? É igual a gente fala, vou cumprir a Bíblia parcialmente. Você não vai entrar no céu parcialmente, você só entra integralmente. Ou faz o seu caminho aqui correto, aproveita a sua existência nessa vida, nesse plano, e tenha uma continuidade com Deus na glória, ou então a pessoa vai ter uma continuidade no inferno, né, que vai ter o grande julgamento. Não existem outros caminhos, são 2 caminhos, é céu ou inferno. Né? Não adianta chegar e falar, mas se pensar por esse caminho, o purgatório vai ter, né, o período salvífico. Não, não é dessa forma. A Bíblia é bem clara nesse sentido. E às vezes, para você continuar com uma pessoa separada do mal, você tem que saber dizer muitos nãos. Não é todo mundo chega, você acredita nisso aqui? Então tá, vou ter que passar. Você assiste esse filme aqui comigo, né? Aí você, sim, beleza. Daqui a pouquinho, vamos ler esse livro a respeito disso? Sim. Vamos fazer visita ao templo tal? Vamos. Daqui a pouquinho você está totalmente contaminado, você vai estar semelhante ao povo de Samaria.
Vamos lá. Qual a condição imposta pelos líderes israelitas para a volta dos exilados? Que provassem ser israelitas. Então os irmãos aqui estão entendendo que a separação, que eles queriam, os israelitas daqui, eram os que foram achados nomes nos registros e foram justamente do Reino do Sul. Na primeira triagem, quantos exilados foram impedidos de voltar? Já está lá na leitura do texto bíblico, né? São 652 pessoas. Isso contando só os homens, tá? Que é o que está lá registrado. Quando a gente pega na leitura, está lá, que está bem assim, né? Versículo de número 60, do capítulo 2 de Esdras. Os filhos de Delaías, pelo final. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Não puderam comprovar que eram de Israel. Né? E aí, olha, esses buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias. Genealogias, é claro que eu estou falando para público só dominical, que mostra toda a raiz, né? Desde o primeiro até chegar, né, nos atuais daquela época. Então, quando a gente fala de genealogia de Cristo, abre lá Mateus capítulo 1. Mas vamos lá. E esses buscavam, mas não acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Então tinha um outro cuidado. A continuidade do sacerdócio era da tribo de Levi. Então não podia ter pessoas misturadas para fazer parte desse sacerdócio. Terceira pergunta, por que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos? Aí a pergunta está bem aqui respondida, quando nós já falamos, né? Porque, como o povo de Deus, não podiam se colocar sob um jugo comum com os incrédulos, né? Então não adianta eu chegar e falar, eu estou aqui na igreja, vou trazer as pessoas aí do mundo para compor aqui para um culto, vou fazer uma coisa ecumênica. Você tem aqui alguns eventos aí sociais que são ecumênicos, mas não quer dizer que você tenha que trazer esses costumes para a igreja, para o altar. Porque os samaritanos procuraram associar-se aos judeus para poderem desfrutar do mesmo prestígio que os judeus possuíam no que tange ao verdadeiro culto a Deus. Então eles pensavam, se eles entrarem, né, se nós formos aceitos com os judeus, participarmos da construção, da reconstrução do templo, do sacrifício, é claro que nós vamos ser aceitos por Deus. Só que, nesse momento, mostra que eles não tinham a mesma renúncia, não faziam o mesmo tipo de jejum que os judeus estavam fazendo. E por último, porque o povo de Deus não deve se misturar com os incrédulos, para que não perca essa condição de povo de Deus. Então está aqui estampada, mas na verdade outros alertas, né, a respeito dessa lição, que nós devemos ter uma separação. O povo de Deus deve estar separado do mal, né? Não é andar junto com o mal. É claro que os irmãos vão me falar, mas Deus permitiu, né, quando Cristo fala, era crescimento do joio e do trigo, aí é crescimento junto com o mundo. Quando a gente fala, o próprio Cristo conviveu com o mundo, ele estava ali no meio dos pecadores, mas Cristo não se contaminou com o mundo. E você, né, como cidadão, servo dos céus, embaixador do reino de Deus aqui na terra, nós temos que estar, na verdade, com as pessoas. Mas não quer dizer que eu tenha que me contaminar com elas. É igual você estar na prisão. Eu costumo, já fiz visita à prisão, né? Tanto, às vezes, no exercício do próprio direito, né? Não só prisão, como em centro de internação. E ali você vê as pessoas com vidas diferentes. Você tem um agente prisional, você tem um policial penal, né? Você tem um agente socioeducativo e você também tem, do outro lado, o preso ou internado, né? Que é o sócio-educando. E nem por isso você se contamina com aquelas pessoas, mas você tem que levar a verdade, levar a paz. Como é que você quer ser lembrado, né? Como uma pessoa que manteve-se santificado perante o Senhor, ou como aquele que facilmente, é igual um camaleão, se aclimata, né? Faz aclimatação a qualquer tipo de ambiente. Eu quero ser lembrado como aquele que se separou do mal, igual o alerta da nossa escola dominical de hoje. A paz do Senhor a vocês, que fiquem essa lição ao longo desse dia e dessa semana para nós podermos continuarmos refletindo e meditando sobre a palavra do Senhor. Amém?